Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Aliança Sonai Shopping Centers para a discussão dos resultados referente ao terceiro trimestre de 2021. Estão presentes hoje conosco os senhores Rafael Salles, diretor-presidente, Leandro Lopes, diretor de operações, José Baeta Tomás, diretor financeiro de integração e Daniela Guanabara, diretora de estratégia e relações com investidores. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas apenas para analistas e investidores, quando instruções adicionais serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Esse evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço ri.aliançasonai.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento por um período de uma semana. Gostaríamos de informar que perguntas só poderão ser feitas através do telefone. Caso você esteja conectado pelo webcast, sua pergunta deverá ser enviada diretamente para a equipe de RI pelo e-mail ri@aliançasonai.com.br. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da companhia e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Rafael Salles, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Rafael, pode prosseguir. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo interesse nos resultados da Aliança Sonai. Encerramos esse terceiro trimestre de 2021 com sentimento e perspectivas bem mais positivas para o varejo e para os nossos shoppings. Com o avanço da vacinação, os nossos shoppings voltaram ao horário regular de funcionamento e aos poucos temos observado o fluxo de visitantes acompanhando essa retomada. Nos últimos 18 meses, nós imprimimos esforços em várias frentes, como a comercial, o que garantiu a nossa alta e saudável taxa de ocupação. Além disso, nós focamos também em nossas iniciativas de digitalização do varejo e de constante evolução em atender os nossos consumidores por quaisquer canais que lhes sejam convenientes. Com essas iniciativas, obtivemos resultados bem importantes nesse último trimestre. Nós conseguimos acelerar a retirada de descontos, o que nos levou a uma boa recuperação de resultados. Tivemos crescimento de receita de aluguel já em comparação com a receita obtida em 2019, pela primeira vez desde o começo da pandemia. A diversificação geográfica do nosso portfólio também foi outro fator que contribuiu bastante para os nossos resultados. Nós já atingimos o patamar de 98% das vendas totais do terceiro tri de 2019. E mais uma vez os resultados dos shoppings do Norte foram um grande destaque, superando em mais de 15% as vendas no mesmo trimestre do ano de 2019. Já os shoppings de São Paulo, que antes estavam puxando a média para baixo, também estão se recuperando bem, num ritmo acelerado, uma vez que as restrições já foram levantadas. Outro ponto importante é que conseguimos manter a disciplina de custos nas nossas operações, com uma redução de quase 8% no custo de shopping acumulado no ano até aqui, nos nove primeiros meses do ano. Isso tudo apesar de uma forte pressão inflacionária no período. A nossa despesa condominial cobrada dos nossos lojistas está na média 10% menor este ano
do que foi em 2019 e no ano que vem continuará num nível bem controlado, comparando com os efeitos inflacionários que nós temos atualmente. Os custos de operação neste trimestre foram impactados transitoriamente e temporariamente pela entrada de novos lojistas que receberam carências para a abertura de suas lojas. Em relação aos nossos custos totais, nós tivemos uma expressiva redução nas provisões, que caíram já 27% comparado com o segundo trimestre deste ano. Isso se deve a uma inadimplência já bem menor, que hoje está na casa de 1% apenas. Dessa forma, o NOI do trimestre foi de 183 milhões e o EBITDA de 155, números já muito próximos do que nós tivemos em 2019. Outro destaque super positivo é a nossa geração de caixa operacional. No acumulado do ano, nós já geramos 357 milhões de reais em caixa operacional. Só nesse trimestre, nós geramos 165 milhões, o que é um número já acima do que nós reportamos de EBITDA para o trimestre. Assim, nós encerramos o terceiro TRI com uma posição de caixa novamente bem forte, de 1,3 bilhão, e uma alavancagem baixa de apenas 1,4 de dívida líquida EBITDA, apesar desse EBITDA ainda estar afetado pelos resultados do período em que nós estávamos com shoppings fechados. Olhando para o ano que vem, certamente, esse índice cairá ainda mais. Indo aqui para o slide 4, por favor, aqui a gente pode falar um pouco mais sobre a taxa de ocupação, que seguiu crescendo e que agora já se aproximou do nível de 96%, que é muito saudável. Nós continuamos com essa taxa alta, bem maior que a média da indústria, dos nossos concorrentes regionalmente, o que confirma o sucesso da nossa estratégia de relação comercial muito próxima dos varejistas e do engajamento do consumidor, e comprova a força dos nossos shoppings como os principais destinos de compras e de lazer no entorno nas nossas regiões principais. Essa taxa de ocupação já é similar ao que nós registramos no quarto trimestre de 2020, quando nós estávamos com os shoppings abertos e quando tivemos um Natal muito forte. Isso tudo nos dá convicção de que o quarto trimestre desse ano, que é o trimestre mais importante, será bem forte e com números muito bons, dado que essa ocupação alta ajuda bastante nisso. O nosso time de leasing segue entregando resultados muito fortes. Nós assinamos 125 contratos nesse terceiro trimestre, com destaque para alguns segmentos, principalmente moda, fast food, restaurantes e wellness, serviços de wellness em geral. Na frente de vendas, no slide 5, como eu já mencionei anteriormente, nós estamos já em níveis quase idênticos aos de 2019 e alguns shoppings já muito acima de 2019. E aqui o que eu gostaria de chamar a atenção é que quando as lojas físicas foram fechadas, a única alternativa dos consumidores era comprar, obviamente, pelo meio online. E por isso o online cresceu como nunca. Mas, se essa crise serviu para uma análise interessante do nosso negócio, é que, de fato, o fantasma do comércio online, que durante alguns anos alguns acreditavam e projetavam que afetaria os shoppings de uma forma brutal, acabou não se cristalizando. Porque hoje, o nosso desafio é integrar o físico com o digital, oferecendo uma experiência única e incrível para a gente apresentar para os nossos consumidores como nós apresentamos hoje no físico. E a retomada tem se mostrado que a experiência do físico complementada com os serviços digitais que nós implementamos é um diferencial competitivo muito importante, aliado, obviamente, aos nossos programas de fidelidade, aos nossos programas de relacionamento e de integração de canais dos nossos lojistas com os nossos consumidores e a gestão das nossas redes sociais de forma a manter os nossos shoppings na cabeça dos consumidores em qualquer momento da jornada deles, seja exploratória, seja de compras. Então, isso nos deixa realmente... Esse teste do Covid serviu para a gente claramente identificar que os nossos shoppings no Brasil
tem um posicionamento competitivo completamente diferente e uma função social também que vai muito além das compras e tem a ver com conhecimento de produtos, experiência, né, o entretenimento e serviços em geral, né? Obviamente que os grandes marketplaces vão continuar contribuindo imensamente com o varejo, mas normalmente eles não conseguem oferecer a experiência completa que nós conseguimos, principalmente quando a gente está falando de marcas e de serviços, experiências que unem, né, o conhecimento do consumidor. Onde nós somos fortes é exatamente nessa gestão, nessa curadoria. O nosso diferencial está em ter um mix espetacular dos nossos shoppings, e nós estamos levando essa experiência, que é muito bem avaliada pelos nossos consumidores no físico, para a integração com o digital, promovendo essa experiência digital de uma forma única também. Aqui, já passar para o slide 7, acho que vale a pena destacar como o nosso balanço forte permite que a gente siga perseguindo a nossa estratégia de longo prazo. Por exemplo, os investimentos da Alsotec em 2 startups, né, que foram os casos da Box Delivery e da Hubcell. Para quem ainda não está familiarizado, a Alsotec é o nosso braço de transformação digital do varejo. Nós lançamos oficialmente em agosto desse ano. A Box Delivery é uma logtech focada no desenvolvimento de tecnologias para entrega last mile, que já está atuando nos nossos shoppings, nos nossos marketplaces e nos nossos canais digitais do Shopping da Bahia e do Parque Dom Pedro. A Box está presente hoje em mais de 200 cidades e já faz 700 mil entregas por mês. Em agosto eram só 500 mil. Só não. 500 mil já é o dobro do que o nosso maior concorrente em shoppings faz, né? Então, por isso nós tínhamos já essa parceria operacional muito boa com a Box e nós resolvemos dar esse passo adiante e nos tornarmos sócios para desenvolver a solução dos nossos PEGs em todos os shoppings da companhia. A gente já deve encerrar este ano com 15 PEGs em operação em conjunto com a Box, o que vai fazer com que o Last Mile seja ainda mais eficiente, e eficiente não só em tempo, mas principalmente em custo, resolvendo uma das maiores dores dos lojistas que estão avançando no Omnichannel, né, na estratégia Omnichannel das suas vendas online. Em relação à Hubcell, a Hubcell é uma integradora do varejo com as plataformas de vendas online, incluindo as nossas próprias plataformas dos nossos shoppings. A gente aqui tem a oportunidade de potencializar a experiência dos varejistas na nossa rede, conectando eles de uma forma muito mais seamless e com menor fricção nas verticais do e-commerce dos nossos shoppings, quanto das outras plataformas que eles escolham atuar. Ambos esses investimentos estão totalmente em acordo com a nossa estratégia de focar no consumidor, de continuar promovendo inovação de uma forma muito forte nos nossos ativos e nos nossos destinos, com o objetivo de continuar servindo e encantando os nossos clientes todos os dias. Além desses investimentos no digital, esse trimestre estamos trazendo também algumas informações sobre o potencial de desenvolvimento da companhia. Nos trimestres anteriores nós falamos um pouco sobre multiuso e agora a Dani vai apresentar para vocês alguns projetos interessantes de expansão e revitalização que nós estamos lançando em 8 shoppings. Desses 8 shoppings, 4 já estão em obra e a demanda pelas áreas de expansão está super forte. Obviamente que como nós temos shoppings que estão bem acima de 96% de ocupação, né, dado que a média é 96%, esses shoppings já precisam de expansão e muitas vezes, por serem shoppings jovens, né, tem muito espaço ainda para ocupar de mercado com mix e com um balanceamento de marcas e novos serviços mais adequados para o consumidor, né? Então, nos últimos anos, obviamente, por conta da pandemia, a gente ficou on hold e é muito legal ver isso voltando a crescer agora. Antes de passar a palavra para a Dani, eu gostaria de reforçar um último ponto aqui para vocês, que os investimentos no digital e nos nossos equipamentos físicos, além das aquisições, quando as oportunidades forem interessantes, né, dado que aquisições no nosso setor têm que ser feitas com muito cautela e parcimônia, todas as estratégias de investimento serão essenciais para o contínuo crescimento, né, dos nossos negócios e para continuar atendendo os nossos consumidores nos próximos anos.
Nós estamos muito entusiasmados com essa retomada, especialmente mais fortes, por termos saído, de certa forma, vitoriosos depois de enfrentar a maior crise do varejo do Brasil, né? Já enfrentou em toda a história da nossa economia. Então, agradeço muito a confiança de todos e ao interesse. Então, volto aqui de volta aqui no Q&A para responder algumas perguntas e passo a palavra para a Dani. Obrigado. Obrigada, Rafael. Bom dia a todos. No slide 9, nós apresentamos o fluxo de caixa da companhia, com destaque para a geração de caixa operacional nos 9 primeiros meses do ano, que foi de 357 milhões e de 165 milhões no terceiro trimestre. Esse montante foi mais que suficiente para cobrir os gastos com amortizações de principal e pagamento de juros no período. O consumo líquido de caixa de 69 milhões é explicado pelas iniciativas alinhadas com o planejamento estratégico de longo prazo da Aliança Sonae, como, por exemplo, a aquisição de participação adicional no Shopping Leblon, de acordo com o pilar de aumentar participação em shoppings líderes em seus mercados, investimentos em empresas de tecnologia, seguindo a nossa estratégia Phygital, a compra de um terreno reforçando o nosso potencial construtivo, a recompra de debêntures, dando continuidade ao processo de gerenciamento de passivos e o pagamento de dividendos. É importante destacar que a alavancagem da companhia permanece em um nível baixo de 1,4 vezes dívida líquida EBITDA, mesmo após a compra de participação no Leblon e pagamento de dividendos, ratificando a força do nosso balanço e da nossa geração de caixa operacional e que nos permite seguir aproveitando oportunidades de investimento. Indo agora para o slide 10, a inadimplência líquida registrada no terceiro TRI foi de apenas 1%, uma expressiva queda quando comparado ao segundo TRI de 21, indicando que a retomada das vendas dos nossos parceiros lojistas já contribuiu para o relevante movimento de recuperação de títulos em atraso no terceiro trimestre de 21. A PDD segue o movimento observado em inadimplência e apresentou uma queda de 27% no terceiro trimestre em relação ao segundo trimestre de 21. Seguindo para o slide 12, trazemos aqui algumas realizações recentes e campanhas importantes que estão alinhadas ao pilar de sustentabilidade da Aliança Sonae. No Boulevard Belo Horizonte, nós tivemos a inauguração do primeiro ponto físico do Repassa, uma startup de moda consciente e o maior brechó online do Brasil. No quiosque, os clientes podem retirar e entregar suas sacolas do bem, com roupas, calçados e acessórios para serem vendidos. As peças passam por um processo de curadoria, fotografia, cadastro e são colocadas à venda no site. Aquelas que não são aprovadas para venda podem ser recolhidas novamente pelos clientes ou disponibilizadas para doação. No Parque Dom Pedro e no Shopping da Bahia, foram inauguradas 2 novas unidades da Be Green, sendo essas as primeiras fazendas urbanas de Campinas, de São Paulo e do Nordeste do Brasil. A unidade do Parque Dom Pedro Shopping tem capacidade de produzir 30 mil pés de hortaliças orgânicas por mês e conta com visitação guiada, uma loja e uma praça para convivência, atividades e eventos. Já a operação do Shopping da Bahia é a maior da América Latina, com 2,2 mil metros quadrados e capacidade para cultivo de 60 mil pés de hortaliças e frutos frescos, livres de agrotóxico, saindo direto da fazenda para as casas dos moradores de Salvador. No Boulevard Londrina, nós tivemos uma linda campanha em prol do Setembro Dourado, que simboliza a luta contra o câncer infanto-juvenil. O shopping uniu 19 entidades e 1,3 mil voluntários para a ação social, com a exposição de mais de 30 mil tesouros. Tesouros são pássaros feitos pela técnica de origami. A ONG Viver, que há 20 anos atua amparando e apoiando crianças e adolescentes com câncer e suas famílias, recebeu uma doação do Boulevard Londrina para viabilizar o projeto Viver Solar. E para quem não teve a oportunidade de escutar sobre isso no Aliança Sonae Day, eu gostaria de falar um pouco sobre o Mover. O Mover é uma coalizão de 46 CEOs de multinacionais atuando em diferentes setores e que assumiram um compromisso pessoal de promover a equidade racial do Brasil. Através de um esforço coordenado, a iniciativa pretende impactar 3 milhões de pessoas, além de criar 10 mil posições de lideranças para profissionais negros. E com muita satisfação, podemos dizer que a Aliança Sonae faz parte do comitê de gestão e está engajada com o desenvolvimento do movimento. Passando agora para o slide 14,
vamos falar um pouco sobre o nosso potencial de desenvolvimento. Nós temos aqui um compilado dos projetos de expansão, revitalização e redesenvolvimento da companhia. Dos 8 shoppings, 4 já estão com as obras em andamento: o Carioca, o Shopping da Bahia, Franca e Parque Dom Pedro. Sobre o Parque Dom Pedro, na época em que foi inaugurado há 20 anos, o shopping contou com um grande projeto de forte tematização em cores e grafismos que contribuiu para que o shopping marcasse presença na sua região em Campinas. Hoje, entendemos que está na hora de renovar o maior shopping do nosso portfólio para o futuro. A temática original será mantida, mas o projeto de revitalização deve trazer novas linhas de grafismos contemporâneas, design e funcionalidade para todos os ambientes, possibilitando um novo olhar sobre corredores, praças internas e áreas externas. A iluminação natural e o verde devem ser reforçados, e a praça de alimentação deve se tornar uma atração especial, onde a natureza se destaca e integra todo o projeto, contemplando ainda uma série de espaços instagramáveis. Por fim, sobre os nossos projetos multiuso, nós assinamos em outubro um contrato de locação Build to Suit com a loja Decathlon para ocupar cerca de 1/3 do terreno que temos localizado na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Essa operação será a primeira flagship da Decathlon no Brasil, e devido à proximidade do terreno em relação ao Via Parque, o projeto prevê também uma interligação, permitindo sinergias entre os dois ativos. Obrigada a todos. Vamos abrir agora para perguntas e respostas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas, apenas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem *1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla *2. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem de Gustavo Cambaúva, de PTG, do Banco PTG Pactual. Vendo aqui a perspectiva agora de quarto tri, né, de retomada das vendas, né, tem essas datas de Black Friday, Natal, os shoppings já normalizados. Então, eu queria entender um pouco como é que vocês estão vendo aí o ânimo do lojista, se realmente vão investir em estoque, como é que o fluxo está voltando, enfim, entender um pouco como é que vocês estão vendo esse quarto tri. E a minha segunda pergunta é até em relação a essa diferença grande que a gente viu na performance das regiões no terceiro trimestre, né? Chamou atenção aqui o Norte indo muito bem, né? Crescendo 15%, e o São Paulo, né? Especificamente, caindo 10%. Né? Eu queria entender um pouco, talvez, o que vocês acham que está por trás disso, né? Porque, até onde eu entendo, acho que as restrições já estavam muito parecidas, né, nas regiões. Se é uma questão de mix ou enfim, o perfil dos shoppings de vocês, posicionamento, e como que vocês acham que isso deve ficar para frente, né? Se vocês ainda veem o Norte indo muito forte, aí eventualmente no ano que vem. É isso. Obrigado, bom dia. Bom dia, Cambaúva. Tudo bem? Primeiro, sobre perspectiva, obrigado pelas perguntas. Primeiro, sobre perspectiva para o quarto trimestre, a gente está otimista por conta da ocupação, né, que é muito importante chegar no quarto tri, que é o trimestre mais importante do ano, com essa ocupação alta. Então, a estratégia foi adotada com esse goal, com esse objetivo, porque ao ter um quarto trimestre forte, você deixa os lojistas animados para o ano seguinte. E se a gente está bem ocupado, a consequência disso é que o consumidor também tem uma experiência muito mais completa, né, e o shopping muito mais vivo. Então, facilita muito para a gente ter um início de ano bom, dado que o primeiro tri é o trimestre mais fraco do ano. Né? Então, essa visão foi, desde o ano passado, foi pensado exatamente para esse momento de retomada, a gente está bem como a gente está hoje. Do ponto de vista de vendas, hoje a média desse mês de outubro já foi acima de 19, então esse número já mostra isso, e São Paulo também já apresentou a maior parte dos shoppings já também acima de 19, do estado de São Paulo.
o que acontece em São Paulo, a gente entende, é que em São Paulo tem um pouco mais de exposição ao mercado de grandes áreas próximas a grandes empresas multinacionais, e essas empresas ainda estavam com menos gente indo trabalhar nos escritórios, né, e agora isso também está se normalizando muito, né? A gente está vendo até pelo trânsito aqui na cidade de São Paulo que já está bem mais forte. Então, o interior recuperou de uma forma bem interessante aqui já em outubro. Em novembro, primeiras semanas foram boas também. A perspectiva para o Black Friday está bacana. A gente tem conversado com os lojistas, lançamos campanhas bem fortes, né, de engajamento com o consumidor. Então a gente está otimista. Se isso vai refletir para o ano que vem, como você perguntou, obviamente que é um exercício um pouco mais complexo, né, porque a gente não sabe como é que vai estar a economia no ano que vem ainda, né? Mas, do ponto de vista de recuperação, né, a gente está vindo de uma comparação com 2019, sendo que em 2019 a gente estava ganhando bastante market share, né? Então, comparando com outros mercados. Então, a gente entende que talvez a gente consiga de novo entrar numa tendência de ganho de market share ano que vem, por conta do tanto que a gente investiu nos shoppings, o tanto que a gente manteve as nossas iniciativas digitais bem engajadas, né? Trouxemos muito mais relacionamento com o consumidor do que a gente tinha antes, né? Conhecemos ainda mais os nossos consumidores, então isso ajudou bastante, ajuda bastante na perspectiva do ano que vem. E em relação ao norte, regionais, essa questão é uma excelente pergunta, né? Mas eu já antecipei que o resultado de São Paulo já veio bem melhor agora em outubro. Então, a gente entende que a gente sempre analisa mercado a mercado, né? Não tão regional. Assim, mercado, quando a gente diz, é realmente primária e secundária. E a gente tem visto que os nossos shoppings têm ganho de share of mind dos consumidores. As nossas últimas pesquisas foram bem interessantes nesse sentido. A gente também monitora muito a vacância dos concorrentes mais próximos, que, como a gente já explicou algumas vezes, né, o mercado de capitais não reflete a nossa concorrência é muito local, né, shoppings da região, ou rua, né, e a gente tem visto que os nossos concorrentes estão com uma vacância bem maior, em geral, na média, né, isso também nos dá uma visão positiva de que o ano que vem a gente deve continuar, voltar a crescer, como a gente vinha crescendo nos últimos anos, antes da pandemia. E agora, ainda mais preparados, né, por conta da gestão do relacionamento com o cliente, que foi muito aprimorada nesses últimos 2 anos. Obrigado. Tá ótimo. Obrigado, Rafael. Bom dia. Nossa próxima pergunta vem de Aline Caldeira, de Bank of America. Bom dia, Rafael, Dani. Obrigada aí por pegar minha pergunta e pela apresentação. 2 perguntinhas aqui rápidas do nosso lado. Essa questão do ganho, da redução do custo de condomínio aí que vocês estão fazendo, que vocês fizeram de 10% para os satélites, vocês podem comentar um pouco mais vocês falaram que vocês atribuem um aprendizado aí da fusão, vocês podem comentar um pouco mais essas medidas que vocês tomaram para chegar nesse novo nível? E me parece que, pelo que eu entendi, esse novo nível parece ser um novo nível normalizado. Me corrija se eu estiver errado. E ainda nessa linha, tendo em vista que está normalizado esse custo operacional, vocês veem algum espaço ainda para ganhar a sinergia da fusão ou não? E aí a outra perguntinha rápida que eu tinha é sobre a questão da inadimplência. Então, se tiver uma queda boa de inadimplência líquida, vocês podem comentar um pouquinho mais sobre o perfil dessa queda de inadimplência, se foi a bruta menor ou a combinação com recuperação de título, e como que isso conversa com o seu PDD, que caiu razoavelmente, mas ainda numa proporção um pouco menor? Obrigada. Obrigado, Aline. Eu vou responder então a primeira pergunta do condomínio. De fato, são iniciativas que têm uma combinação de sinergias da fusão com medidas tomadas e estudos feitos durante a pandemia que nos fizeram ter ganhos de custos, gestão de custos. Isso está espalhado em diversas frentes, né? São pelo menos, a gente apresentou isso mais no detalhe no Allianz Day, no Also Day,
e naquele dia a gente pôde mostrar que vem de vários segmentos da operação de economia, desde energia elétrica, por incrível que pareça, porque a gente conseguiu operar melhor também, apesar do preço de energia estar mais caro, até pessoal, estrutura, e muito uso da digitalização, né, do negócio e a orientação de marketing e mídia também nesse sentido para ganhar mais ganho de escala na nossa gestão. Então, fizemos a reavaliação de prestadores de serviços e concentração de contratos, diversas medidas nesse sentido. Ele, de fato, é um novo nível, só que, obviamente, a gente está sujeito às pressões inflacionárias naturais, né, que a economia como um todo passa. Então, significa que a partir daqui a gente vai ter um outro trabalho de tentar segurar esses custos ainda para os próximos anos. Não dá para garantir que a gente vai continuar caindo o custo nominalmente, né? Mas nesse caso já é uma vitória muito relevante, uma vez que a inflação nesses últimos 2 anos foi muito relevante, foi muito forte, né? Então, só de ter ficado zerado ou caindo, né, que na média desses 10% para o recorrente de custo de condomínio para o ano que vem, né? E aí vamos ver como é que vai ser a pressão inflacionária do ano que vem, como é que a gente vai rodar nesse aspecto. A gente tem muitas sinergias dentro da fusão. Um dos casos de sinergia de top line que vocês já viram esse trimestre, que pode ter passado um pouco despercebido, está em mall e mídia, né? A nossa gestão de mall e mídia integrada fez com que a gente tivesse muito mais capacidade de, entre aspas, vender os nossos espaços de mídia e de mall de uma forma mais robusta, mais forte, uma vez que agora a gente tem uma força de venda desse segmento também com a fusão da companhia. Então, ao ter uma empresa do tamanho da nossa, a gente consegue acessar anunciantes, operadores diferentes e em mais larga escala, e a gente viu isso já refletido no número de mall e mídia. E uma parte está nas sinergias de custo, que vão ser capturadas ainda ao longo do ano que vem, né? Mas o principal é o top line, de fato, e a gente começa a ver agora. Um pedaço grande é a ocupação. Vocês podem ver que os shoppings, na média, estão com uma ocupação maior do que estavam, principalmente os shoppings que tinham digamos, uma vacância maior em 2019, onde a gente viu oportunidade, eles já estão com uma ocupação melhor, apesar da crise, né? Então, isso mostra que, de fato, tem diversas linhas de sinergias que ainda estão impactando o resultado. A gente pretende atualizar sinergias, estimativas de sinergia no resultado do 4º trimestre, já com um novo timetable de captura. Tá? Do lado da inadimplência líquida, como a gente falou, é líquida, né? Então importa sim recuperação, tem um pedaço bom, grande de recuperação aí, e tem também o fato dos lojistas estarem vendendo melhor e podendo pagar mais em dia. Então tem os dois benefícios. Obviamente que a recuperação acaba sendo mais relevante neste trimestre especificamente, porque foi um número muito abaixo, né? Um número bem baixo, apenas 1%, então teve um impacto de recuperação sim relevante. Dito isso, o nosso PDD caiu, como você descreveu, mas ainda caiu, ainda é bem alto comparado com 2019. Né? Então, se a gente considerar que essa inadimplência menor já é o novo normal, e voltar, digamos, para níveis talvez mais parecidos, a gente já estaria com um EBITDA acima do nosso EBITDA de 2019. Então, acho que é uma forma interessante também de olhar isso, que o leading indicator da inadimplência ajuda muito a prever também que o EBITDA tende a recuperar com uma despesa menor de PDD, né, o que nos dá também essa expectativa boa em termos de resultados e de capacidade de geração de caixa para a companhia. Obrigado. Perfeito, muito obrigada. A próxima pergunta vem do Sr. Pedro Ragnall, do Credit Suisse. Oi, bom dia a todos. Parabéns pelo resultado e obrigado pela pergunta. Do meu lado são 2 perguntas. A primeira delas é em relação ao aluguel. Então, esse trimestre eles reportaram um same area rent e um same store rent bem forte, acima de 20%, mas a gente viu uma receita de locação crescendo um pouco abaixo disso, então na casa dos 4%. O que eu queria entender, se vocês pudessem dar um pouco mais de cor em relação a quanto que o aluguel está dos patamares de 2019, levando em consideração os descontos.
E aí, até aproveitando essa mesma pergunta, vocês pudessem também falar um pouco sobre como está o leasing spread e qual tem sido esse perfil de carência que vocês têm dado, se tem sido em condomínio, aluguel, se vocês pudessem dar mais um pouco de cor nesse ponto também. A segunda pergunta é em relação ao custo de ocupação, até aproveitando e pegando o gancho da pergunta anterior. Então, com esse ganho de eficiência na parte de condomínio, se vocês enxergam no médio e longo prazo um potencial aumento do custo de ocupação e qual patamar que vocês imaginam que o aluguel pode representar desse custo de ocupação olhando para frente. Obrigado. Pedro, obrigado pela pergunta. Na verdade, a diferença entre o same-store rent é que isso é o contratual, de fato, já considerando todas as negociações que foram feitas com os lojistas caso a caso, levando em consideração custos de ocupação. Então, esse é de fato o que está no contrato, após todas as negociações de passagem de GPM ou IPCA, qualquer que seja o índice, e da captura desse aumento. Isso também vale, né? E no caso da receita, a gente tem aqui uma questão de locações, né? Nós alocamos mais, e ao alocar mais, a gente tem carências, de fato, como você falou, tanto de condomínio quanto de aluguel em alguns casos. E é muito caso a caso, porque depende muito do tipo de loja, de quanto tempo demora para inaugurar a loja. Obviamente, em termos de receita de locação, você tem que levar em consideração que nosso aluguel percentual ainda está muito baixo, né, comparado com o que era em 2019. Ele foi igual ao aluguel de 2020, no percentual. Então, ainda é um aluguel relativamente baixo, considerando o que é o potencial da companhia quando a gente estiver num patamar mais normalizado de vendas. Então o leasing spread continua positivo na média, com aluguéis novos entrando com um pouquinho mais de desconto para trazer operações diferenciadas, porém com um ramp-up de aluguel a partir do segundo ano. Então a gente está, de fato, acho que uma visão bem saudável de recuperação de receita para os próximos trimestres, com o efeito saindo o efeito de carência, né, e voltando o carrego desse contrato com aluguel maior, que a gente refletiu aí no same-area rent e same-store rent. Em termos de custo de ocupação, a gente entende assim, que como a gente conseguiu ser bem sucedido em manter o custo de ocupação baixo, a gente não vai, e obviamente é uma equação que leva em consideração o custo de ocupação, leva em consideração a ocupação, uma vez que eu tenho uma ocupação alta e eu tenho vendas recuperando, isso tudo vira um ciclo positivo, né, e da gente poder voltar a aumentar aluguel gradativamente. Como a gente já viu, o aluguel vai aumentar, né, por conta do same-area rent e do same-store rent, gradativamente, e como a gente está com custo de ocupação relativamente mais baixo, facilita com que o nosso lojista consiga, de fato, nos pagar nos próximos meses, nos próximos trimestres. Então, de novo, como a gente fez uma estratégia desde 2020 muito focada no longo prazo, a gente está chegando agora na hora de se beneficiar disso, tanto com ocupação quanto com aluguéis saudáveis e com lojista também saudável. Tá bom? Obrigado. Está bem claro. Obrigado e bom dia. A nossa próxima pergunta vem do senhor Alex Ferraz, do Itaú BBA. Obrigado aqui pela apresentação. Eu tenho uma pergunta, na verdade, e aqui em relação ao breakdown de vendas, né? Acho que as vendas estão aqui quase já no mesmo nível, né, do comparável em 2019, mas eu queria entender um pouquinho melhor, se a gente fosse olhar em relação aos diferentes segmentos aqui, né? Já é sabido que alguns segmentos estão indo bem, né? Varejo de alimentação, eletrônico, farma, mas em relação à parte de serviços, né? Como que serviços está em relação a 2019, né? Porque imagino eu aqui, talvez olhando para o quarto tri, né, seja a principal alavanca de crescimento aqui, seja essa retomada, principalmente de serviços. Então, entender um pouquinho aqui qual que é esse delta aqui, que a parte de serviços tem para tirar contra o recorrente, para entender esse espaço de melhora. Vou passar para o Leandro para ele responder essa, tá bom? Obrigado. Bom dia, Alex. Obrigado pela pergunta.
A gente vê uma recuperação bem forte aí em todos os segmentos, mas tipicamente a alimentação ele ainda estava um pouco abaixo, um pouco pelo que o Rafael explicou, né? Alguns shoppings localizados aí próximos aos escritórios, você vê a praça de alimentação um pouco abaixo, já no último mês você já vê uma recuperação em níveis de 2019. Quando você olha para o trimestre, você ainda tinha um pouco de alimentação abaixo e entretenimento, né? Então, especificamente cinema, lazer, ainda em níveis muito mais abaixo. Quando você pega outro segmento, aí vestuário já está num nível aí, muito igual a 2019 e diversos, farmácia, estão vendendo até acima, né? Então, de fato, o que a gente está experimentando agora é uma reação muito forte aí desse entretenimento, lazer e alimentação, que estava um pouco abaixo aí. Obrigado. Tá ótimo, Leandro. Obrigado. A nossa próxima pergunta vem do senhor André Mazzini, do Citibank. Oi, bom dia, Rafa, Dani, obrigado pelo call. A primeira pergunta é sobre a Box Delivery, né? Se eles pudessem dar, talvez, um breakdown atualmente, o que eles têm feito entre food e goods, né? Acho que essas plataformas ganham muita atração no food primeiro e depois acabam convergindo para algo mais equilibrado entre food e goods. E também entre shopping e fora de shopping, né? Acho que, enfim, a parceria e o investimento estratégico com vocês foi há pouco tempo, então imagino que ainda tem muita coisa fora de shopping, mas como é que está hoje? O que vocês imaginam seja o breakdown assim, de steady state, para entender o use case atual da plataforma e use case potenciais diferentes para o futuro, né? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, um pouco sobre as expansões, o timing de Taboão, quando é que vocês acham que a prefeitura ali de Taboão vai conseguir aprovar o projeto, no São Paulo, na verdade, aprovar aquele projeto? É um projeto grande, e como é que está a alocação das que já estão em andamento, né? Bahia, Parque Dom Pedro, demanda de lojista por nova área, tá forte, está voltando agora que as coisas estão, enfim, voltando à normalidade. Dá para dizer algum número de pré-alocação das expansões que estão ongoing? Obrigado. Mazini, obrigado pelas perguntas. Sobre a Box, eu posso dar informações mais qualitativas, porque a gente não está divulgando números detalhados, até porque a empresa está num momento de muito crescimento e também num mercado que, digamos, não tem muitos números abertos, né? Então a gente tem que ter cautela na hora de abrir. Dito isso, a gente tem agora nosso projeto importa em grande parte o aumento em goods, então essas aberturas dos hubs vai fazer com que a empresa tenha um crescimento grande em goods, não só em food. A food também vai continuar sendo uma alavanca de crescimento, mas como eles já são muito fortes em food, obviamente vai ser um percentual menor de crescimento, que a gente espera ter um crescimento mais intenso agora em goods. Dito isso, a gente também vê a Box como uma plataforma de tecnologia, ou seja, os benefícios que vão trazer para a gente não vai ser só em oferecer o frete, vai ser também em oferecer uma capacidade de entender melhor toda a demanda que a gente tem ao redor do shopping, as escalas possíveis, o tipo de escala que a gente pode ganhar em ter o nosso hub, o PEG, funcionando de uma forma mais completa para goods e para food. Então, tem muito também de aprendizado e de capacidade de adaptação que uma empresa como essa traz, e flexibilidade, né, no termos de implementação da estratégia. Nos shoppings que a gente já está operando, que são 2 em São Paulo, 1 na Bahia e agora estamos implementando os outros, está sendo bem boa a experiência e estamos conseguindo sim crescer nesses segmentos de goods, o que vai ser bem importante para o futuro desse projeto. Em termos de venda fora do shopping, eles vendem realmente hoje mais fora de shopping, e é isso que a gente vê como uma tendência de crescimento, crescer as vendas a partir dos shoppings, e isso é um driver de valor importante também para a própria Box Delivery.
As expansões, como você bem destacou, né, Taboão é a maior, e o projeto está super adiantado, o que a aprovação da prefeitura é mais burocrática, não tem nenhum empecilho legal, tudo já foi superado, e é só uma questão de processamento mesmo das aprovações. A gente está bem otimista, a gente tem hoje uma lista de demanda por área no Shopping Taboão. No Shopping da Bahia, a expansão que já está em andamento, que vai ser inaugurada agora antes do Natal, está com 80% já alocada, né, só a área da expansão. Todas as lojas maiores já foram locadas nessa área, né, e vai conectar com o BRT, que vai ter um novo corredor de conexão com esse BRT, que foi recentemente inaugurado lá, que na verdade nem está operando ainda, mas já está com um fluxo bom, esse corredor lá nessa passarela do BRT, por conta do acesso que permite ao shopping. E a gente tem, no geral, a gente está com uma boa demanda por essas expansões. Tem no Carioca também uma expansão menor, mas que também está super bem endereçada. E no Leblon, né, se a gente conseguir acelerar também, a demanda é altíssima. Então a gente está, de fato, bem satisfeito aí com a demanda. Acho que porque os nossos shoppings estão bem ocupados, né, e os nossos lojistas estão vendo uma recuperação boa de vendas, exceto, obviamente, nos segmentos que o Leandro apontou que estavam especificamente afetados ainda pela atividade de escritórios ou pelo fluxo ainda um pouco menor em alguns momentos, né? Por exemplo, o horário do cinema, que era um horário legal para as pessoas irem, como a demanda por cinema ainda está um pouco menor, acaba afetando aquele fluxo adicional que tinha e que agora já está voltando também. Mês de outubro também foi bem interessante, né? Vocês podem ver nos dados da Associação dos Cinemas como vem melhorando bem. Isso é um bom sinal também. Tá bom? Obrigado. Perfeito. Obrigado, Rafa. Bom dia. E a nossa próxima pergunta vem do senhor Bruno Mendonça, do Bradesco BBI. Rafael, oi, Dani. Bom dia. Muita pergunta já respondida aí. Deixa eu fazer um follow-up aqui, então, no tema das aquisições, da Box Delivery e da Hub Shell. Vocês têm muito presente no discurso de vocês, e diferenciado aí das PIAs, pelo menos eu vejo, disciplina de capital, alocação de recursos. Então, sei que parece um investimento relativamente baixo, né, como 30 milhões. A minha pergunta é sobre qual que é a importância que vocês veem de fazer esses investimentos via compra de participação, ao invés de parceria. Assim, tem aqui alguma premissa, o perfil de ganho via investimento de perfil de venture capital aí, ou é mais relacionado a participar das decisões que impactam os shoppings? E assumindo que a estratégia de compra de participação é a que vocês entendem mais eficiente, vocês conseguem dar alguma sinalização do tamanho do budget, o que a gente pode esperar aí de budget para investimentos desse tipo? Obrigado. A nossa estratégia... Bom, Bruno, primeiro, obrigado pela pergunta. No caso das nossas estratégias de CVC, eles estão baseados numa visão sobre tecnologia, inovação e digitalização, que a gente precisa ter capacidade de produzir, né, ter nossas soluções próprias, quando for o caso, então desenvolver internamente. A gente tem hoje 100 desenvolvedores trabalhando, 50 próprios, 50 de prestadores de serviços desenvolvendo soluções. A gente tem cientistas de dados, um grupo de cientistas de dados na companhia. Então, um pedaço das inovações são feitas internamente. O outro pedaço é a gente partner with, né, criar parcerias de longo prazo, operacionais, que tem diversas, né? A gente analisou nesses últimos anos várias startups, em que muitas delas não viraram investimentos, mas se tornaram parceiros operacionais, quando a gente não tem a competência para desenvolver internamente, a gente vai contratar e partner com alguém que o desenvolva junto, ou por meio de divisão de receita, ou por meio de despesa mesmo, investindo no nosso negócio.
E os investimentos e as decisões de investimento, elas são alinhadas com dois chapéus. O chapéu de operacional, ou seja, que aquele investimento tenha, aquela startup ou aquela companhia tenha capacidade de prover uma solução que seja core para o nosso negócio, que seja essencial e que tenha uma capacidade de execução diferenciada. Ou, na verdade, o ideal é que seja e tenha tecnologia também capaz de não só atender as demandas atuais, mas tenha capacidade de se adaptar, né, e continuar desenvolvendo tecnologia para a gente naquele determinado ramo ou naquele determinado vertical que a gente está querendo crescer. Dito isso, então, a gente vai continuar analisando investimentos. E o segundo chapéu é de sim dar um bom retorno. A gente investir olhando com um potencial de retorno. Não necessariamente que a gente vai vender, mas que a empresa seja bem sucedida, né? E assim como a gente analisa um shopping que vai ficar para sempre no portfólio, a gente pode analisar uma companhia que também vai dar retorno para sempre, né? Hoje, o budget desses investimentos de tecnologia, a gente tem hoje uma perspectiva de 200 milhões assim, para alocar em investimentos como esse da Alsotec nos próximos 3 anos, mas isso pode ser revisado para cima sim. Quando a gente fala de disciplina, é no sentido de analisar o crescimento e as demandas do digital de uma forma a não fazer investimentos que muitas vezes possam ser só pela vontade de endereçar uma demanda da comunidade, dos stakeholders, e sim para a gente fazer algo bem feito, estruturado. Por exemplo, essa operação de delivery que a gente está criando é uma operação escalável, que pode parecer um investimento pequeno, como você mencionou, mas a gente entende que a empresa vai ter muita capacidade de fazer, e se precisar fazer mais investimentos, a gente está totalmente disposto a fazer, tanto que nós temos uma porção de caixa preparada para isso, né? Mas a questão é que a gente entende que o nosso negócio é digital, né, e não só digital, né? Então, a gente continua precisando ter shoppings maravilhosos, bacanas, com acesso bom, com pouca fricção, também no físico. Então, a gente vai investir nisso também. E também vamos continuar comprando shoppings, porque a nosso business ainda é muito pouco consolidado, né? Como você sabe, enquanto você pega uma empresa de shoppings em alguns mercados super concentrados, como Chile e outros mercados na Ásia, aqui a gente tem 7%, o outro tem 8%. É muito pouco o market share ainda, então tem muito espaço para consolidar, né? Então a gente também vai fazer, como a gente fez agora no Leblon, consolidando participações dentro do nosso próprio portfólio, como também fora do portfólio. Então, isso tudo faz parte da criação desse ecossistema de lojistas, de relacionamento com o consumidor e de tecnologia também. Tá bom? Obrigado. Beleza, maravilha. Muito bom. Obrigado. Temos mais uma pergunta que vem de Fanny Oring, do Banco Santander. Bom dia, Rafa. Bom dia, Dani. Obrigada por pegar minha pergunta. Minha pergunta é bem simples. Assim, a gente viu que tem essa revitalização aí do Parque Dom Pedro para acontecer. Queria só entender se tem outros ativos que vocês estão também vislumbrando revitalizar, né? Eu entendo até mesmo que os ativos que vieram da Sonai, alguns estão um pouquinho mais antigos, né? Então, queria ver se vocês pretendem fazer um pipeline aí de reformas como um todo, dado que eu sei que o período não é o melhor dos mundos, mas acho que pode ser uma questão importante para alavancar a venda. Obrigada. Oi, Fanny, tudo bem? De fato, a gente tem como cultura da companhia e de continuar tendo os shoppings atualizados, né? No Parque Dom Pedro, a gente vê uma oportunidade porque as vendas estão recuperando bem, a demanda de área está super boa, então a gente está com uma ocupação muito boa considerando o tamanho do shopping, né? E a gente entende que a gente pode ter um ganho de market share importante e tendo um produto ainda mais atualizado, tanto arquitetonicamente quanto possibilitando um mix diferente do que um pouco mais completo ainda do que a gente tem hoje, com algumas marcas importantes vindo para o shopping, como a gente já está inaugurando algumas esse final de ano aqui. Então, quem puder ir lá vai ver que a gente está inaugurando várias marcas legais que a gente está trazendo para o shopping. E essa revitalização também vai trazer algumas áreas novas de locação. No Parque Dom Pedro, por exemplo, a gente tem muita demanda por marcas, lojas,
que vem do digital para o físico, né? Por exemplo, a Mobile abriu lá, a gente está vendo demanda de outras marcas com esse mesmo perfil, que eram do digital. No Parque Dom Pedro é um bom lugar, um bom shopping para começar a mostrar a marca no físico também, né? Então, o Shopping da Bahia é um shopping que sempre requer investimentos também de revitalização, por conta do tempo. É um shopping que, como você vê em termos de aluguel por metro quadrado, é um dos nossos melhores aluguéis por metro quadrado. Então, faz sentido também continuar investindo e mantendo o shopping atualizado. A gente vai fazer um projeto grande, que na verdade lá no Shopping da Bahia, o que vai permitir tanto a revitalização quanto a expansão ser bem rentável para a gente, é porque a gente vai fazer lançamentos de multiuso que foram possíveis, né, a partir da compra de um terreno ao lado do shopping, que a gente somou o potencial construtivo que ainda existia no terreno do shopping, a esse terreno, e com isso a gente vai conseguir lançar prédios residenciais de alto padrão numa região que estava totalmente adensada e que não existia outras possibilidades. A gente está recebendo demanda de diversas construtoras para começar esses projetos. A gente deve vender esse potencial construtivo nesses projetos e acompanhar a execução para que a gente tenha um bom padrão. Então, esse é o pipeline. Outros shoppings, a gente vai fazer revitalização a partir de aprovação de expansões. É o caso do Franca, a obra de revitalização começou e a expansão já vai seguir logo depois. E aí mesma coisa tem em alguns outros shoppings que a gente tem, o Campo Limpo, né, também, mesma situação, expansão e revitalização juntos. Né? Então a gente tem bastante oportunidades como essa, e os custos de construção não estão nos atrapalhando muito, porque a gente, obviamente que a gente já considerou eles na hora que nós fizemos esses budgets atuais e anunciamos. Também é importante dizer que a gente tem hoje um nível de aluguel que a gente está conseguindo, né, demanda por áreas novas com um aluguel bom, o que garante um retorno razoável e adequado para esses investimentos. Obrigado. Obrigada a você, Rafa. Manauara também faz sentido? Manauara precisa de uma expansão também, porque é um shopping com uma venda por metro quadrado super alta, né, e com um fluxo de pessoas muito alto. O Manauara tem espaço tanto para revitalizar quanto para expandir, né? O shopping já tem 12, 13 anos, então é natural que nesse momento seja feita uma revitalização e aproveitar para expandir também o shopping. Então acho que ali também tem bastante potencial. Está entre os nossos top 5, né? Em termos de vendas e vendas por metro quadrado, então, e aluguel também. Então lá ali a gente tem bastante muito boas perspectivas aí de sinergia que vai vir dessa operação conjunto, né? Dado que a gente ficou bem forte no norte, né? Com a operação em Belém, Manaus e etc. Beleza. Tá ótimo. Obrigada, viu, Rafa? Nossa próxima pergunta vem do senhor Jonathan Coutas, do Banco JP Morgan. Bom dia, Rafa e Dani. Obrigado pelas perguntas e parabéns pelo resultado. Tem duas perguntas do meu lado, né? A primeira, se puder comentar um pouco ainda sobre a atividade comercial no TRI, né? Então, quais regiões vocês viram que a demanda foi mais forte e se seria justo pensar, né, que a atividade poder diminuir nos próximos 3 dados, que a ocupação já está voltando ali para 96% quase, né? E a segunda era ainda sobre as sinergias entre LSI e Sonai. Eu lembro que no último call vocês comentaram que talvez desse um update ou guidance, né, em termos do que já foi capturado, que ainda estaria por vir. Então, eu queria saber se esses planos ainda continuam em vigor ou algo mais agora para 2022. Essas duas mesmo. Obrigado. Oi, Jonathan. Obrigado pelas perguntas. A atividade comercial continua intensa. A gente tem um bom pipeline de assinaturas aqui ao longo desse último mês, somente agora esse mês de novembro, porque dezembro, obviamente, já tem que estar todas as lojas abertas para poder pegar o Natal. Então, quem assinar agora ou vai abrir agora correndo ou é só no ano que vem mesmo. Então, a gente está, de fato, com uma demanda boa. Normalmente, o terceiro TRI é o TRI com mais assinaturas de contratos, mas a gente tem visto, de fato, bastante movimentação, vários planos de expansão
pensando não só para o Natal, obviamente, mas para o ano que vem como um todo. Então a gente está otimista ainda com a demanda por área. E na frente das sinergias, como eu adiantei ainda agora, a gente capturou um bom pedaço na parte de custo, né, que a gente viu agora com nosso custo de ocupação veio baixo, né, então, apesar do aumento de aluguel, então a gente vê que, de fato, a gente conseguiu capturar um pedaço ali interessante de sinergias, como a gente falou no condomínio. A gente, no mall e mídia, você já viu em receita um crescimento bem relevante, que também era uma fonte de sinergias importantes, e em ocupação, quando você olha alguns shoppings que tinham ocupação mais baixa antes da fusão, e que agora estão com ocupação melhor. Então, isso tudo faz parte da nossa operação, e ocupação melhor, apesar de 2 anos duríssimos, né, de Covid e tudo mais. Então, eu acho que isso tudo reforça que o nosso plano de sinergias é muito factível, e a gente vai apresentar um número atualizado de sinergias esperadas para 22 e 23 no resultado do 4º trimestre. Tá bom? Muito obrigado. A gente vai ter que encerrar aqui, pessoal, porque já vai começar o call em inglês. Então, eu me despeço de todos. Muito obrigado. E qualquer dúvida, podem ter contato aqui com o time de RI. Um abraço. Obrigada. A teleconferência dos resultados do 3º trimestre de 2021 da Aliança Sonae está encerrada. Vocês podem desconectar suas linhas agora. Tenham um bom dia.